Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 8 de agosto. Após a forte queda, temos aqui um destaque, pelo menos no meu ponto de vista, GGBR4. A ação fechou em R$ 10,98. Se a gente recorrer ao gráfico semanal e minimizar esse gráfico, nós temos aqui dois fundos anteriores, uma zona de suporte ali que gira em torno de R$ 10,90, a mínima do dia foi R$ 10,90. Temos um fundo aqui em R$ 10,59 e depois outro em R$ 10,10. Então é uma zona de suporte bem interessante para uma possível compra, até mesmo no fechamento desse pregão. Se abrir caindo, melhor ainda, fica com preço mais baixo. Se abrir caindo o próximo pregão da terça-feira, melhor ainda, fica com um preço mais interessante para entrada. Só para se ter uma ideia, se essa ação voltar na máxima de hoje, que seria um dos pontos aí, objetivos máximos que eu diria assim, pode até ir mais do que isso, mas daria por mais do que satisfeito, aí 3% a 5%, já estaria mais que satisfeito numa operação contra a tendência, mesmo com ação com espaço para buscar a média. Então nós temos aqui de 10,98 para 11,73, são 6,83% aí por volta desse patamar percentual para chegar no objetivo, vamos dizer assim, nessa primeira resistência, 11,73, depois teriam ali na faixa dos R$12, até uns R$12,20. Então a gente tem algumas resistências para que essa ação possa voltar a cair. Então, comprando essa ação, bateu nessa região, já seria chance de saída 11,50 e no mais tardar 11,73. Outra que está na mesma configuração é a CSNA3, bem parecida. Queda acentuada, grande movimento de baixa, tendência de baixa. A gente pode pegar daqui para cá, a gente tem um movimento ali de 35% de queda, um grande movimento de baixa nessa ação. Deu uma pequena parada aqui no meio, mas continua essa queda. Se a gente recorrer também ao gráfico semanal da CSNA3, a gente pode ver que ela já está entrando numa zona de suporte, que começa aqui em 13,17 e vai até 12,40. Então nessa região que ela está de 12,80 a 12,40, também é uma região interessante, pensando na entrada para uma saída rápida. Não é entrada para comprar e ficar posicionado aí no curto, médio prazo, porque o cenário ainda aponta para uma continuidade desse movimento após um repique de alta aí que ele vem ocorrendo nos próximos pregões. Então qual seria um dos pontos aqui, máximo ali, 13,75. Então se a gente pegar 12,80 a 13,75, a gente está falando aqui de um repique por volta de 7,4%. É um percentual bastante alto aí, mas é possível dentro da volatilidade atual. Por exemplo, a ação caiu 11,66 nesse pregão, poderia muito bem voltar a subir 7%. Então bateu, mesmo com a chance, porque quando a gente vê a ação subindo, né, fica, não, eu quero um pouco mais, mas esse um pouco mais na tendência de baixa pode custar caro. Um exemplo disso foi a BRKM5. Quem não chegou a sair de uma posição comprada depois da alta de 4%, MMXM3 subiu 8%, várias ações que eu destaquei, as ações subiram bastante, a EDU3 subiu 11%. Quem resolveu segurar para vai mais um pouquinho, a ação devolveu tudo, inclusive caiu 10,46%. Outra ação que eu considero interessante, Itub4. Itub4 considero interessante, queda de 9,72% nesse pregão. Semanal, sempre recorrendo aqui num gráfico de maior periodicidade, que para visualizar os próximos suportes, só recorrendo a um gráfico semanal e mensal para voltar lá no histórico. Então a gente tem aqui um fundo anterior, na região dos 25 e 26, já bateu nesse pregão. Também juntando com o topo anterior ali, então essa região dos 25, 26, 25 reais, considero também uma região interessante para entrada na Itub4, também aguardando um repique de alta nessa ação, um limitador ali R$ 26,81 a R$ 28, desculpe, a 27,10, R$ 26,81 a R$ 27,10, já estaria de bom tamanho o repique de alta na Itub4 para uma entrada aí ou nessa região ou até mesmo um pouco mais abaixo, perto dos R$ 25. Aguardando aí um repique nessa ação nos próximos dias. Mais ações, sim, TAM4, queda também acentuada. A gente pega aqui da máxima, pega até desse candle aqui, daqui para cá,
a gente tem uma queda de 40%. Essa ação caiu 40% para chegar nesse suporte, que é um grande fundo do semanal, em 22,54 a 21,63 a 21,66. Também nessa região já começou até a trazer esse repique aqui. A gente pode ver no gráfico 60 minutos, a última hora de pregão dela subiu 3%. Então é outra ação que nessa região, se fizer até uma mínima inferior, né, vier abaixo, se aproximar dessa mínima, também é ação interessante para se pensar em alguma entrada e aguardar um repique de alta nos próximos pregões para sair desse ativo. Outra que está também no mesmo patamar, só que mais queda ainda, é a Gol 4, 7% de queda no pregão, candle de indefinição aqui embaixo. Se aguardasse até mesmo uma oscilação acima da máxima desse candle para compra, ainda teria um bom espaço para 9,83, que seria um objetivo 9,83 a R$10. Oscilar acima de 9,43, ainda teria um bom percentual para chegar nessa região dos 9,83 a R$10. Uma entrada aqui nesse ponto também teria como objetivo agora nessa faixa dos 9,83 a R$10 e um objetivo um pouco mais otimista na faixa dos 10,84. E para a gente fechar, só para comentar, para tomar alguns cuidados, né, que essas ações que eu estou destacando, que são várias outras que estão assim, não é essa um exemplo. Ainda tem ativos que estão gerando sinal de baixa, que estão rompendo suportes, que podem cair bastante ainda. Por exemplo, a gente pode perceber uma ação aqui, a Cosan. A ação perdeu um suporte, uma congestão anterior. Depois que fez essa congestão anterior, chegou lá na faixa dos 20,62, que era uma projeção de queda na região dos 20,62, até um pouquinho abaixo. Gerou um repique de alta. Se segura, já tomou aí 9,63% contra de queda nessa ação. Então, mesmo chegando em suportes interessantes, deu repique de alta, não fica muito tempo comprado, porque esses ativos perdendo suportes abrem espaço para uma queda ainda muito maior, que a gente até nem imagina. Quem imaginava o Ibovespa buscando rapidamente sair dos 60 mil e buscar rapidamente 48 mil pontos? Poucos pensariam nisso. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site da Altovera.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.